Fala pessoal, muito boa tarde após a nossa parada aqui para o almoço. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso Supply Chain S&OP Virtual Summit Brasil 2022. Dando continuidade aqui nas nossas apresentações durante o dia, falando um pouquinho sobre Sales and Operations Planning e S&OP. Agora eu gostaria de chamar a Vanessa Maia, que ela é North America Demand Planning Senior Manager na Estée Lauder. Ela vai estar trazendo para a gente um tema falando um pouquinho de armadilhas no planejamento de S&OP. Vanessa, seja muito bem-vinda, é com você. Muito obrigada, Rodilson. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ótimo. Obrigada mais uma vez, Rodilson, pelo convite. É sempre uma honra. O evento está muito legal. Tenho acompanhado. Legal mesmo. Parabéns mesmo, viu? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Vanessa, como o Rodilson comentou, falando um pouco sobre mim. Eu tenho 15 anos na área de supply chain, passando aí por PCP, logística, MRP, PCP de novo, errei, demand, supply, importação. E dentro de supply chain, em geral, as empresas que eu trabalhei, S&OP estava sob o guarda-chuva de supply chain, e eu estou dentro do processo ativamente do S&OP há 11 anos, tanto como continuação, implementação e também change management. Meu histórico de empresas, a gente está falando aí de 14 anos de Monsanto, que hoje é Bayer, 3 anos na Pucci, 4 anos e meio na Estée Lauder. Nessa história, a gente teve algumas experiências como implementação de ferramentas globais de demanda, como a MP e o O9, que foi inclusive uma ferramenta que a gente teve hoje aqui na nossa programação, discutindo um pouco da nossa programação. Geograficamente, eu sou baiana, então eu comecei na Bayer lá, no Polo Petroquímico de Camaçari, fui transferida para São José dos Campos, tive uma experiência de 6 meses nos Estados Unidos ainda, da Bayer, me mudei para o Rio de Janeiro pela Pucci, voltei para São Paulo para trabalhar na Estée Lauder Companies, que é onde eu estou hoje, e hoje, onde eu fiquei 4 anos trabalhando para o Brasil, e há 7 meses eu estou trabalhando para a América do Norte. Eu cuido de Demand Planning S&OP para algumas marcas para Estados Unidos e Canadá. De casa ainda, em algum momento eu vou mudar para lá quando o trabalho no escritório voltar a ser no modelo que será híbrido, 3 vezes na semana no escritório e 2 vezes home office. Então, isso é um pouco sobre mim, que eu acho que é importante que a gente entenda, né, com quem a gente está falando, não para dizer que eu sei muito, mas para que vocês, depois, quando forem tirar dúvidas, saibam um pouco do meu background. Quem é a The Estée Lauder Companies, eu acho importante trazer, porque essas empresas que têm um conglomerado de marcas, a gente conhece as marcas e não conhece a empresa, né? Ela é a líder global de cosméticos de luxo no mundo, ela está em 150 países, ela tem como forte criatividade e inovação, como a grande maioria das empresas que lidam com esse mercado de make, de cosmético, de fragrância. Tem mais de 30 marcas, 100% importado, independente de onde esteja. No Brasil é 100% importado, hoje eu cuido da América do Norte, que uma pequena parte não é importada, mas a maioria ainda é importada porque vem da Europa. E o modelo de negócios, ela tem lojas próprias mais clientes. Lojas próprias não é um negócio tão comum, por exemplo, porque as pessoas normalmente trabalham com franquias. Então, se você for hoje ao shopping Morumbi e você for à loja da MAC, essa loja não é uma franquia, essa loja pertence à The Estée Lauder Companies. E os clientes são, por exemplo, a Sephora, Duty Free, Beleza na Web, então são os nossos clientes do negócio B2B, que depois eles vendem para os clientes dele. Sobre marcas, a gente tem uma infinidade de marcas, as que estão com um highlightzinho azul claro são as marcas que são comercializadas aqui no Brasil, seja pela própria distribuição do The Estée Lauder Companies, seja através de alguma outra parceria de distribuição por questões de lucros e perdas. Nem sempre a gente distribui a marca no Brasil, mas a grande maioria ela é distribuída pela própria empresa aqui no país. Agora o nosso tema, né? Antes de começar, eu quero dizer que eu dividi
esse momento, esse bate-papo, que de fato é um bate-papo, e se vocês se sentirem à vontade, por favor, façam perguntas. Desde já eu me coloco à disposição para futuros contatos, porque falar de armadilhas num processo como esse, eu não vou entrar em detalhes de absolutamente nada, né? Eu não vou entrar em como a gente implementa ou faz um change management, ou como garantir que o processo de S&OP tenha sucesso. Não é isso, não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou trazer alguns insights sobre o que pode dar errado e por que pode dar errado. E são insights mesmo, né? Eu sei que aqui pode ter um público variado de gente que está começando, que está querendo ter exatamente esses insights para começar da melhor maneira possível. Eu sei que pode ter pessoas que já estejam no nível de maturidade 3 ou 4 aí. Eu sei que a gente pode ter pessoas que tenham até dificuldade de entender algumas siglas que eu cite aqui no decorrer desse bate-papo, então fiquem realmente muito à vontade. Então, a primeira parte é sobre isso, sobre esses insights dessas armadilhas. Eu achei o tema muito interessante, porque ele nos obriga a revisitar toda a nossa história de experiência S&OP, tudo que a gente já leu sobre também. A gente sabe que tem empresas extremamente evoluídas nesse processo, e a gente aprende muito também com o que a gente lê, né? E uma segunda parte em que eu falo um pouco sobre o que a gente precisa então, né, para não cair nessas armadilhas, que algumas eu já caí, algumas eu sei que algum colega caiu, algumas eu já li que alguém caiu. Então, de fato, são insights. Eu não vou trazer nada muito profundo aqui, porque o tempo não permite e porque o objetivo também não é esse. Então, antes de começar com esses insights, eu trago um ponto, não que vocês não saibam, mas só para fazer um link com o próximo slide, né? Mas o que é o S&OP e o IBP, né? E hoje em dia, eu falo isso tudo muito junto, S&OP, IBP, porque dentro da literatura e do que de fato traz a diferença, ela é grande do ponto de vista do que a gente precisa para suportar, tanto de tecnologia, pessoas, processos, mas ela é pequena porque a gente, no fim do dia, precisa trazer a informação de lucro. A gente precisa monetizar absolutamente tudo, informar para o business o que eu vou ter de lucro líquido no final, né? E isso é difícil, né? Então, S&OP e IBP não são a mesma coisa, mas a diferença é sutil, porque até a grande maioria do processo é a mesma coisa, e depois a gente dá um salto para o IBP, que nos leva a um nível mais elevado de qualidade de informação, principalmente financeira, né? Então, é um processo que monitora e melhora desde a projeção de vendas até a entrega através de tomada de decisão com base em informações. Parece amplo demais, né? E é. Como você transforma esse parágrafo em algo palatável todos os meses, né? Em geral, são ciclos mensais, às vezes bimestrais, às vezes trimestrais. Não é fácil. Nesse parágrafo tem tanta tecnologia que precisa, tem tanta gente com tanta resiliência que é necessário para gerenciar e estar como stakeholder dentro desse processo. E como transformar tantos dados que hoje temos disponíveis em informação, né? Eu não sou dona nem sócia de nenhuma empresa de tecnologia, eu não vou entrar profundamente nesse tema, mas informação é extremamente importante. A depender do tamanho, eu não estou falando que a gente tem que pegar o que há de mais evoluído, caro e no mercado, eu não estou falando disso. O Diego da Planeira falou uma coisa extremamente interessante. Eu preciso entender o meu negócio, eu preciso fazer esse assessment para entender do que eu preciso de fato. Eu preciso de uma média móvel, eu preciso dessas projeções estatísticas mais robustas. Então, eu preciso me entender. Parece fácil, mas também não é. O assessment é algo que a gente precisa fazer bem feito para saber como, não implementar somente, mas como fazer com que esse processo de S&OP seja efetivo dentro da nossa companhia, independente do tamanho dela, né? E aí vem o slide mais denso, né, da minha apresentação, que é muito simples. Depois desse eu tenho só mais 3 slides, mas esses são os gatilhos, né, as possíveis armadilhas que eu pude pensar para trazer para vocês hoje aqui, considerando, como eu comentei, a minha experiência, o que eu leio, a experiência dos meus amigos, né.
amigos e colegas, né? Eu acho que esse tipo de fórum que hoje a gente tem aqui é um tipo de fórum que a gente troca muito, a gente ouve muito a história de outras empresas e a gente aprende muito com os erros que nós cometemos e que as outras empresas também cometeram no processo de S&OP, que, como eu comentei anteriormente, também é tão amplo e tem tanto espaço para erro, para ter um grande acerto no final das contas, né? E quando eu falo erro, o erro dentro de um processo de S&OP, ele nunca é proposital, né? Normalmente a gente só descobre depois que já fez, não porque a gente é louco, né? A gente não faz erro porque a gente não comete erro porque a gente quer, né? Mas em geral, dentro do processo de S&OP, a gente aprende vivenciando. É por isso que esses insights, e quando o Rodilson me apresentou esse tema, eu achei bem interessante, porque nos traz insights que se eu tivesse ouvido em algum momento da minha carreira, quando eu estava ali naquele processo, eu não teria cometido aquele erro, né? Então, aqui eu começo. Quem já viu uma implementação ou transformação do processo de S&OP falhar? Quem já viu aquele famoso voo de galinha? A gente começa, a gente tem toda uma estrutura, a gente chama uma consultoria, também não tem uma consultoria, mas eu diria que é de extrema importância essa ajuda. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos botões, mas quem nunca, né? Um processo que envolve tantas áreas, tantas informações, tantas pessoas. A possibilidade de ser voo de galinha é altíssima. E acontece muito. Parece aqueles jargões do mercado financeiro, né? No primeiro mês, quem passa do primeiro mês? Quem perde dinheiro? Quem começa a ganhar depois? E no final de um ano, somente 5% continuou. Então, as estatísticas, eu não sei como elas estão hoje, mas são muito baixas quando a gente tem uma implementação de um processo efetiva, né? Então, aprender com esse processo é muito importante e é por isso que a gente está aqui hoje. Você já ouviu alguém falar que a S&OP é uma reunião? Eu tenho quase certeza de que todos, né? O primeiro processo de S&OP que eu implementei, ele era uma reunião, que aí me convidaram para melhorá-lo. Na verdade, ele precisou ser criado, porque ele não era uma reunião, ele não era um processo. Então, essa é uma armadilha muito comum, né? A gente definir o S&OP como uma reunião de consensos ou executiva, depende de que teoria a companhia se baseia para dar o nome das reuniões. Esse é um erro extremamente importante, porque faz com que o processo não seja suportado da devida maneira, né? As pessoas vão para uma reunião, pessoas que, se o processo estiver correto, têm um tempo extremamente concorrido, a gente está falando aí da mais alta liderança da empresa, e não é só isso, a gente precisa de muito mais entendimento dessas pessoas sobre o processo de S&OP. Você já ouviu alguém falar que implementou um processo de S&OP em 3 meses? Eu já. E aí, quando eu ouvi isso, faz pouco tempo, eu não quis ter soberba, né? Eu fiquei pensando, será que se o negócio for bem simples, dá? Será que se for um negócio numa região específica do país, com um CD, com uma fábrica, dá? Será que dá? E a resposta é não. Eu posso dizer a vocês que um processo de S&OP, quando a toque de caixa, ele precisa de pelo menos 9 meses, e a gente está falando aí de benchmarkings e cases de sucesso de 1 ano, 2, 3. A depender do tamanho da empresa, para todo mundo da empresa saber do que se trata, entender o que entra e o que sai, e sob que responsabilidade está, inclusive a minha como stakeholder dentro desse processo, não acontece, jamais acontecerá em 3 meses. É um processo extremamente complexo para ser implementado em 3 meses. Então, muita calma nessa hora, né? A gente tem que tratar a implementação de um processo de S&OP como, não é nem como ele merece, é como ele precisa. Senão vai ser um voo de galinha. Isso
E isso é muito importante que a gente tenha essa noção para a gente alinhar com os nossos patrocinadores dentro da empresa, né? Às vezes a expectativa do dono, que pode ser o maior cargo do país, o CEO ou o presidente do país, seja o que for, ela é muito mais otimista do que a implementação de processo de S&OP pode prover. Então é muito importante que desde o início a gente alinhe. Eu sei que aqui nesse fórum eu conheço algumas pessoas e eu sei que nesse fórum tem gente que está implementando S&OP. Empresa grande, empresa internacional. Esse ponto é extremamente relevante. Timing. Não estou dizendo que tem que todo mundo ter o MS Project ou qualquer ferramenta de gerenciamento de projeto super robusta para fazer um timeline de implementação de S&OP. Pode ser no Excel, mas tem que ter um timeline, tem que ter um cronograma com etapas claras, responsabilidades, entregáveis. Dentro de S&OP a gente fala de acurácia de forecast, a gente fala de nível de serviço, a gente fala de otimização de inventário. Não tem como eu trazer o resultado disso em 3 meses. Eu não tenho como enxergar o resultado da eficiência de um processo em 3 meses. Próxima possível armadilha. Você já viu um processo de S&OP numa empresa em que o CEO não entende do que se trata? Quando eu falo CEO, eu repito, pode ser, seja o que for, o maior cargo daquela região. Aqui, na empresa que eu trabalho hoje, o maior cargo é a General Manager do país. Eu consigo, se eu estiver implementando o processo de S&OP somente para o Brasil, porque ainda tem isso. Em geral, as empresas multinacionais, elas têm um processo de S&OP global. Seja como for, eu consigo implementar um processo de S&OP sem que o mais alto cargo da empresa patrocine isso? A resposta é não. Porque, veja, essa pessoa, ela precisa entender que o número que ela vai apresentar, seja para o dono, e aí leia-se como dono o acionista, seja lá de que bolsa de valores o papel dessa empresa esteja. O processo de S&OP é o que vai gerar o número financeiro que todo mundo vai sinalizar para empresas internacionais, literalmente para todo mundo. Como os maiores cargos da empresa não podem saber de um processo como esse? Então, eles não só têm que saber, entender, e quando for em processos de implementação e change management, eles têm que patrocinar. Não porque nós, gerentes ou líderes ou cabeças desses processos, vamos precisar de uma carteirada a todo momento. Olha, se você não fizer, o dono da empresa vai atrás de você. Às vezes é necessário fazer isso, mas não que a gente vá precisar fazer isso o tempo todo. Mas a robustez desse background do maior líder da empresa, ele é necessário. Eu tive algumas conversas com uma empresa que me convidou para falar e entender um pouco de como implementar esse processo do S&OP, e eles não iriam envolver o mais alto cargo do país. E eu disse, olha, temos que envolver. Disso não dá para abrir mão, porque senão não vai. É muito relevante. Eu ouvia com muito valor quando a GM do Brasil dizia: gente, esse é o processo mais importante da empresa. Nós não podemos deixar para depois os inputs e outputs que precisamos prover ou ter para tomar decisões. Então, é muito importante que isso esteja na cabeça de todo mundo, não para carteirada, mas porque, de fato, é muito relevante que isso aconteça. Na sua mente de cada um que está aqui agora, falando comigo, S&OP é muito mais sobre demand planning? Eu diria que 80% de vocês ou mais dirão que sim. E veja, eu hoje sou gerente de demanda e S&OP. Em geral, isso acontece. A maioria dos modelos tem demand planning no guarda-chuva de supply chain e S&OP dentro do guarda-chuva de demand planning. Por conta disso, S&OP é muito mais sobre demand planning? A resposta é não, né? A resposta é não, porque demand planning é uma das peças, é um dos stakeholders que estão ali para encaixar tudo e no final a gente chegar
a decisão final que precisamos tomar. Então, existe esse link, e esse link não é injusto, ele não é um link, somos todos loucos porque fizemos ou fazemos esse link, porque a projeção de vendas que vem de demand planning, através da projeção estatística, mais o enriquecimento que os planejadores fazem, é claro que ela é um input da mais alta relevância e da mais alta amplitude dentro desse processo. E é a partir dele que se trabalha. O que é que pode dar certo? O que é que pode dar errado? Com que nível de serviço isso vai ser atingido ou não? Mas não é sobre demand planning. Eu diria que no meu mundo ideal, a pessoa responsável pelo processo de S&OP, ela deveria ser 100% neutra. Ela deveria reportar para o mais alto cargo do local. Ou para um centro de excelência, que em algumas empresas existem, né, o Center of Excellence, e para que essa pessoa seja realmente muito isenta, porque dá para você fazer esse papel e eu faço esse papel. Eu sou uma prova de que eu tenho que virar o meu papel de demand planner para falar sobre a S&OP, porque a acurácia do meu forecast não necessariamente vai ser prioridade nesse ou naquele momento. Então, mas é muito relevante que a gente tenha isso em nossas cabeças. O protagonismo de demand planning não faz demand planning da área mais relevante dentro do processo de S&OP. Você já viu o time de finanças ou FP&A, a depender de como se chama na empresa, demandar informações do S&OP? Eu já recebi uma pergunta uma vez dentro de um fórum como esse, mas e se finanças precisar de uma informação? Como ter informações? Eu não lembro direito a pergunta, mas foi sobre isso. Por que eu trago isso como armadilha, né? Olha a armadilha dessa pergunta. Finanças, ela é stakeholder fundamental dentro do processo de S&OP. Seja ele muito ou pouco evoluído dentro das integrações financeiras, né? A gente sabe que a gente tem módulos de sistema, seja ERP, seja sistemas legados, seja o que a gente tenha para gerenciar o processo. A gente sabe que as integrações financeiras, elas são duras, elas são difíceis. E às vezes a gente as tem, mas ela vai até o gross sales. Às vezes a gente as tem e ela vai até net sales. Raramente a gente chega no lucro líquido, considerando custo logístico, retornos, devoluções, custos de operação, aluguel da loja no shopping. Raramente a gente consegue integrar nesse nível de detalhe. Então, finanças, ela não necessariamente tem todas as informações que o processo perfeito teria, mas ela é sim parte integrante, fundamental e deve ser muito protagonista nesse processo. Então, essa é uma armadilha muito comum. S&OP ser da armadilha anterior, né, ser de demand planning, e não só finanças, mas qualquer outra área, achar que precisa ser cliente do processo de S&OP. Então, o processo de S&OP, ele tem muitos clientes e fornecedores o tempo inteiro, mas, em geral, todos são stakeholders. Então, em geral, essa visão holística tem que ser de todos, e não só do líder do processo de S&OP. Apresentar uma cartilha sem envolvimento dos stakeholders. Isso eu acho bem importante, principalmente para quem está querendo ou implementar ou fazer change management. E quando eu falo change management, gente, eu uso essa palavra em inglês, não é porque eu gosto de falar inglês, não, é porque ela é muito conhecida no mundo de projetos, né? Normalmente quem faz projeto de change management, aí traz uma força, porque eu quero que esteja muito claro na cabeça de todo mundo que está aqui nesse bate-papo, que a S&OP demanda ter projeto, demanda ter um change management estruturado com projeto, com líder de projeto. Então, é por isso que eu falo tanto sobre isso. E sobre essa cartilha sem envolvimento dos stakeholders, é muito comum, e isso é comum de verdade. A gente chama a consultoria, a gente conversa, a consultoria entende o que a gente precisa. A gente até faz um assessment com os nossos stakeholders, a gente fala com marketing, com comercial, com finanças, com logística, com controladoria, fala com todo mundo. Pronto, falei,
faço um combo do que eu preciso dentro do processo de S&OP, customizado para as minhas necessidades, incluindo combo tecnologia, processo, etc. E depois eu volto e apresento e mostro o processo de S&OP, como vai ser a partir de X data. Raramente vai funcionar. As pessoas têm que participar do processo. Eu não tenho que mostrar o timeline do cronograma do projeto somente para o CEO. O CEO, ele aprova. Todas as pessoas, elas têm que saber exatamente o que vai acontecer na linha do tempo, porque a linha do tempo vai demandar informação de todas as áreas. E no meio do processo de construção de como vai ser esse S&OP dentro da nossa empresa, vai aparecer o que não tinha aparecido no assessment. E essa pessoa tem que entender por que ela está sendo demandada. Eu já fiz um processo de implementação com o envolvimento de stakeholder, veio de uma área específica o que seria necessário para a etapa de product review, e quando chegou o dia de, olha, você precisa dar seu primeiro input, veio muito, mas esse processo vai me ajudar, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Por que eu? Por que está demandando de mim? Eu vou ter que encontrar alguém? Quem vai pagar? Quem vai contratar alguém? Quem vai pagar essa nova contratação dentro do meu budget? Vai ser supply chain? E aí a gente voltou um pouco, sentou de novo com essa área, mostrou o que em detrimento daquilo temos isso não vai te trazer mais trabalho ou tirar mais tempo do seu time, porque isso, com esses e esses benefícios. No fim do dia, a tua área deveria já estar fazendo isso, o que a gente está precisando é alavancar para que no output final do nosso processo, a sua área seja considerada como input relevante e tomador de decisão. Então, não usando toda essa sopa de letras nem de palavras, de uma maneira simplista, obviamente, a gente tem que trazer as pessoas muito para perto. Como? Existem técnicas, existem formas. Pode chamar consultoria, pode ser a consultoria só ouvindo. Eu já chamei todo mundo no hotel num dia diferente, fiz um grande workshop de um dia inteiro, com brainstorming, com flip chart, pode ser de várias formas. Mas essas pessoas também têm que acompanhar esse cronograma, porque na hora que der o start, pode acontecer isso que aconteceu comigo, e a gente tem que voltar um passo. É o fim do mundo, não. Vai acontecer sempre, é um processo muito holístico, mas é importante que essas pessoas sejam envolvidas, reenvolvidas, porque elas precisam ser retroalimentadas, porque elas vão nos retroalimentar o tempo todo, não é? Quem nunca já esteve numa situação de não ter grana ou pessoas, ou seja o que fosse, para implementar, fazer um processo de implementação completo, e aí diz, vamos fazer por partes, com algumas áreas, com algumas pessoas, depois a gente amplia o escopo. Quem nunca? Ah, não dá então? Se eu não tiver o dinheiro para a tecnologia, se eu não tiver dinheiro para contratar ou a pessoa, ou a consultoria, ou para não contratar o que eu preciso para o projeto inteiro, eu não posso começar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a armadilha está em, eu vou começar comprando a ferramenta de demand planning. Quando eu treinar todo mundo e ver sobrar um novo dinheiro, aí eu vou lá e linko o que eu coloquei de demanda irrestrita com a capacidade de produção para ter a demanda restrita. Depois, o que eu não posso é ter esse plano não registrado no papel com datas e prazos. Porque se eu não tenho dinheiro hoje, alguém vai ter que me dar um budget amanhã. E se eu não tiver o patrocinador ali, ciente de todos os meus prazos, eu não vou conseguir essa grana. Então, eu não tenho hoje, eu vou continuar sem ter amanhã. É por isso que eu volto ao ponto. Eu preciso ter processo gerenciado por projeto, principalmente em implementação em change management. Eu posso até não ter o dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. E como acho que foi o Diego também da Planeira que falou, pode levar 3 anos. Eu posso sim começar com demand planning. Eu posso sim integrar com MPS global ou nacional, dependendo da empresa, depois. Eu posso tudo, porque nem sempre a gente vai ter todas as ferramentas e todo o dinheiro para as ferramentas, todo o dinheiro até para contratar consultoria e pessoas ao longo do processo no primeiro dia. Eu posso tudo, eu só preciso registrar isso.
porque eu preciso colocar a pressão em mim e no cargo mais elevado da empresa que me patrocina, que isso não vai sair do meu radar, porque isso é o meu projeto. Então, quando eu falo eu como líder de implementação, mas da empresa, né? Então, a armadilha pode sim ser por partes. Eu hoje vivo um momento de implementação global de S&OP dentro da empresa que eu trabalho, que demand planning está ok. MPS global para restringir a capacidade está andando. Malha logística para a inteligência artificial dizer onde é o melhor ponto ainda está por começar, mas está lá dentro do projeto. Então, a armadilha é não ter isso muito claro e alinhado, seja lá com quem for o âmbito regional da sua empresa. Quem já viu demanda irrestrita, que já sabíamos que não seria atendida, alimentar plano financeiro? Aí vem um ponto que eu faço uma projeção de demanda estatística enriquecida, que pode ser de altíssima qualidade, com um modelo estatístico correto, mais adequado para minha sazonalidade ou não sazonalidade, seja o que for que eu tenha dentro do meu negócio, mas eu sei que eu estou numa pandemia, eu estive num momento de muita restrição de matéria-prima, de toda a ordem e qualidade, eu sei que não vai, mas não vai enquanto. Que percentual é esse? Ele pode ser aleatório. Eu não tenho um MPS que diga se vai me deixar atender ou não. Eu vou botar esse número aqui, mas eu não vou entregar para o business esse número, tá bom. Eu até sei que eu não vou entregar e alguém responsável, seja pelo time comercial, ou seja a marca, dependendo da estrutura, vai dizer, eu não tenho como, porque nos últimos meses eu tive um fill rate de 70%, 60%, 50%. Eu não vou. Sua estatística está falhando, eu não vou fazer isso. E aí eu faço o que então? Então eu vou derrubar esse número em 40%. De onde vem esse número, né? Esse número, eu diria que ele tem que ser uma das preocupações mais relevantes dentro do processo, porque ele vai dizer o que a empresa vai faturar, né? Ele vai dizer o que no fim do dia os donos vão ter. E no fim do dia, se eu vou continuar ou não recebendo meu salário. Então, a amplitude de restringir a demanda, ela é imensa, porque ela fala sobre o principal output do processo de S&OP, que é o sign-off financeiro, né? O que é que eu vou dar de resultado para essa empresa, depois de mapear tudo que eu mapeei, desde a projeção de vendas, estatística enriquecida, até o que eu entrego, com que qualidade, que tempo, se está no tempo certo, no lugar certo para o meu cliente final, né? Transformar a S&OP com o time do projeto exercendo suas atividades de rotina. Quem nunca, né? Quem nunca foi demand planning e implementador de S&OP? Eu já fui. Qual o risco disso? O risco disso é não acontecer, é ser voo de galinha. Porque no dia que faltar matéria-prima e no dia que a gente tiver que rever todo o plano de demanda, porque o mercado ou deu um boom ou deu um vale, eu não vou falar de projeto de S&OP. Eu vou ter que priorizar o que tem que ser priorizado, que é a sobrevida e seguir fazendo os números certos para não ter nem falta nem excesso no futuro. Então, é uma armadilha comum de se cair e que a gente tem que definitivamente parar de cair nela. Ou porque a pessoa vai terminar estafada, e não com a qualidade, não porque a pessoa não tem capacidade, mas porque ela não tem tempo nem saúde para isso, e ela precisa dormir, ou porque vai ser um voo de galinha, porque essa pessoa pode fazer tudo tecnicamente perfeito, mas ter a ponta da comunicação e de envolvimento dos stakeholders que não aconteceu. Então, não pode. Quando eu fiz eu fiz change management de S&OP sem ser dedicada a isso, eu me livrei de 40% das minhas atividades em dias específicos. Pode fazer isso todo dia? Não, às vezes não dá. Eu fiz porque eu tinha um time robusto, eu fiz porque eu disse, para esses e-mails que hoje você me copia, não me copie, só me copie nessas situações. Eu fiz porque eu disse, para essas reuniões, durante 6 meses eu não irei. Se tiver alguma coisa, você escala e me fala e eu vou te responder em uma semana, se não me liga. Então,
isso nem sempre dá, tá? Eu sei e já conversei com pessoas em que a SNOP está em logística. Não dá. Em logística, ou você para tudo, ou você chama uma consultoria e se reúne com aquela pessoa toda semana. Porque logística é tudo para ontem. Eu consegui fazer isso porque eu era de demand planning, de demand planning com frozen period, você tem algum conforto de poder se isentar de decisões aqui por um tempo para depois retomar quando o processo estiver implementado. Então, muita calma nessa hora, porque eu sei que tem gente hoje aqui que está tentando implementar esse NOP fazendo as atividades normais. Não caiam nessa armadilha, porque eu posso dizer com 100% de certeza que não vai dar certo. Seja para onde for, seja para o seu casamento, seja para o seu filho, seja para o seu cachorro, seja para a sua saúde, seja para seu terapeuta, não vai dar certo. Não estou falando nem somente para a empresa, eu estou falando como resultado holístico de um modo geral. Não tenho certeza de como levar a informação que gera decisão para o board da empresa. É o que eu falei. Informação está aí a rodo, né? Cada vez mais eu tenho, seja o que for, em data lakes eu recebo, eu tenho EDIs, eu tenho sistemas que compilam. Hoje eu uso o O9 e o O9 ele é capaz... os dois da Ambev e da O9 comentaram isso mais cedo. Ele é capaz de abrir e fechar portinhas extremamente relevantes dentro desse processo que a gente precisa ter tudo muito holístico, né? Então, eu tenho tudo, mas e aí? O O9 diz o que é que eu vou mostrar para o CEO. Ainda bem, né, gente? Porque senão não precisava da gente. Mas como eu pego o que está no O9 e levo para a reunião executiva mensal para ter as decisões que eu preciso tomar? Parece fácil, né? Se eu tenho tudo, mas talvez a grande maioria de vocês aqui saiba que não é fácil. Porque hoje o nosso problema não é falta de informação. Na maioria das vezes é informação demais. Como fazer isso ser palatável para tomada de decisão? Quando eu participei de entrevistas de processo de seleção para liderar esse NOP, o CEO sempre pergunta isso. Como é a sua relação atual com o seu atual CEO? Como é que você se comunica com ele? Me dá um exemplo de um gráfico que você mostra a ele, de uma tabela. O que é que você fala lá durante a reunião em que eu vou participar? Parece fácil, mas não é. Faço um ciclo de SNOP e nem sempre tomo decisões. Esse último está muito linkado com o penúltimo, né? Para eu tomar decisão, eu preciso ter informação palatável. Para eu ter informação palatável, eu preciso olhar para aquela informação, transformá-la em palatável e trazer a decisão de lá. Mais uma vez, ainda bem que o ser humano é necessário. A informação está aqui. O que é que eu preciso então? Eu preciso melhorar, eu preciso tirar dúvida, eu preciso... Que perguntas certas eu preciso fazer? Uma das líderes mais sábias que eu tive, falou assim para mim: o nosso papel não é nem tomar a decisão, é dividir os riscos e fazer a pergunta certa. Em geral, é o papel do SNOP. Nem sempre dividir riscos, mas também identificar pontos de melhoria, né? A gente está falando de lucro, a gente está falando... E aí, vamos ser claros, a gente está falando de dinheiro, né? Da famosa tríade, a forecast, inventário, o que eu preciso, no final das contas? Eu preciso aumentar meu forecast para diminuir meu inventário, para no final do dia trazer essa otimização de lucro, para não deixar meu dinheiro parado. Então, no final das contas, é por isso que eu estou e tenho o poder, como líder de SNOP, de trazer o CEO para a mesa, né? Então, eu não vou levar uma pessoa dessa para falar de passado, sem fazer uma pergunta com base nesse passado. Aliás, só leva o passado se for para tomar decisão, senão nem leva. Manda na apresentação e depois nem discute. Se não for para tomar decisão, nem leva. O tempo de todos nós é muito valioso. Não vou nem dizer o tempo do CEO. O tempo de todos nós é muito valioso. Então, eu passo o mês inteiro sofrendo, suando, fazendo reuniões, trazendo pessoas, trocando informações, fazendo demanda colaborativa, conversando com o time de finanças, com o time de logística, com o time de... para apresentar slides e sair. Esse não é um processo de SNOP. O processo de SNOP, ele precisa ser decisório. Se você tem um processo de SNOP hoje, em que você não toma pelo menos uma decisão que vai fazer alguém
mudar alguma coisa, está errado. Se você tem um processo de S&OP hoje que as pessoas vão com má vontade porque é mais uma reunião, ou dão inputs com má vontade porque é mais um... Tá, então eu vou finalizar. Gente, eu achei que esse slide ia ser mais rápido. Só vou, então, dizer que o que mais importa é processo, pessoas e tecnologia, mas o mais importante disso tudo, as pessoas são quem orquestram tudo. Depois vocês veem a apresentação, eu vou deixar aqui somente, então, alguns livros que eu recomendo. Eu gosto muito do Thomas Wallace, que normalmente está em parceria com o Robert Stahl. E os meus contatos, estejam à vontade para entrar em contato. Muito obrigada. Obrigadão, Vanessa. Excelente tema, né? Como a gente falou, armadilhas no planejamento de S&OP. Eu acho que ninguém nunca imaginou que teria tantas armadilhas, né? Muitas empresas, eu acho que elas já vêm tentando implementar há muito tempo, mas a gente vê que muitas empresas também não têm sucesso, principalmente quando não tem uma equipe, um gestor adequado para fazer esse processo de implementação, é porque talvez caia nesses meio de armadilhas, né? Por isso que é importante conhecer e principalmente saber como mitigar essas armadilhas. Por isso que é importante você trazer esse tema aí pra gente. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade aí, trazer toda a experiência tua aí na Estée Lauder. Infelizmente não vai dar tempo de fazer o Q&A, mas pessoal, se você quiser fazer, pessoal que quiser saber um pouquinho mais, entra no perfil aí da Vanessa, manda pergunta diretamente para ela, entra através do chat, faz o network e conheça um pouco mais do trabalho que ela vem fazendo na Estée Lauder, tá bom? Vanessa, mais uma vez, brigadão. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo, tá? Lembrando que aí a nossa próxima apresentação a gente vai falar sobre alinhando as operações diárias S&OP com as estratégias corporativas. A gente vai estar recebendo aí o Marcelo Cuca. Voltamos daqui a pouquinho.